Mateus capítulo 12, versos de número 38. Tá? Vamos lá. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, Jesus respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus agora pela palavra que foi dada aqui nesse momento. Senhor, fala conosco, fala o nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos a Deus, usa, Pai, as nossas vidas agora neste momento. Fala profundamente, Pai, que nós tenhamos atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Irmãos, eu queria trazer dessa mensagem algumas reflexões. Primeiro, eu queria que nós entrássemos no contexto da ideia. O que estava acontecendo nesse período? O que está acontecendo no período que nós estamos vivendo hoje? Nós vemos aqui em Mateus, no capítulo de número 10, no verso de número 5, aonde Jesus ele começa a instruir os seus apóstolos. Ele escolhe, no início do capítulo 10, você vai ver Jesus escolhe os seus apóstolos e depois ele já dá instruções. Olha, agora vocês vão ter que sair, nós vamos curar pessoas, nós vamos fazer muitas coisas. E aí Jesus ele fala, ele dá algumas o que a Bíblia fala de admoestações, né? Jesus ele diz para eles: olha, cuidado onde vocês vão, não vai ser fácil, aonde você vai entrar, pessoas vão querer o teu mal e assim por diante. Depois Jesus estimula eles, mas no início de estimular, Jesus fala assim: mas toma cuidado, porque o discípulo não está acima do seu Senhor. Já no início, no capítulo 10, verso 24, Jesus fala isso. O discípulo não está acima do mestre. Então ele dá uma advertência falando sobre esse assunto. Lá no capítulo 10 também, verso 34, Jesus vai falar das dificuldades. Porque ele diz assim: não penseis que eu vim trazer paz. Pelo contrário, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Eu vim trazer muitas dificuldades, porque vai ser difícil as pessoas entenderem essa mensagem. E isso, como eu falei desde o início, Jesus estava falando para os seus discípulos. Passando um pouquinho à frente, no capítulo 10, ainda Jesus passa algumas recomendações para ele. E diz para eles, né, olha, quem que receber você vai receber a mim. Quem não receber você, infelizmente, não me recebe. Mais ou menos dessa maneira, estou dando aqui uma pincelada, né, nessa passagem. E aí Jesus, no capítulo 11, começa a pregar nas cidades. E aí ele chega nas cidades e começa a pregar. Logo em seguida, o seu primo, João Batista, pede para algumas pessoas perguntarem para ele se realmente ele era Jesus, se realmente ele era o Messias. E ele responde, né? Lá no capítulo 11, nos versos 5, assim: anuncia para João, versos 11, capítulo 4. Vai lá e fala para João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí Jesus fala de João, dá testemunho de João, fala que igual João não se acharia nenhuma pessoa, né? Ele diz aqui no capítulo 11, versos 11, ele diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Olha que bonito. E aí Jesus vai falando sobre as cidades, aí ele entra numa questão também, aqui no capítulo 11, versos 20, ele fala o seguinte, ele faz como se fosse uma explanação dizendo assim: infelizmente as pessoas não estão me ouvindo. Ele fala de algumas cidades, ele fala que as cidades não estão dando o devido valor para ele. Ele fala de Cafarnaum, então ele fala de Sodoma, ele fala que muitas coisas aconteceram. Depois no capítulo ele fala mais para frente que ele é o salvador dos humildes.
E no capítulo 11, versos 28, Jesus dá mais uma explanação e diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí Jesus começa a fazer alguns milagres, é repreendido pelos homens naquele período, porque eles diziam que ele não podia fazer nenhum milagre no sábado, e Jesus continua a sua caminhada, não se preocupa com isso. Lá no capítulo 12, já onde nós já estamos chegando próximo do momento em que Jesus está falando sobre o sinal de Jonas, no capítulo 12, no versos 30, ele diz assim, olha que forte isso, Jesus declara: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E é muito interessante porque logo em seguida Jesus entra falando da árvore e dos frutos. Ele fala sobre a questão da árvore e dos frutos no capítulo 12, no verso número 33. Ele diz assim que dificilmente uma árvore boa vai dar um fruto ruim. Ele diz: a árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim, com certeza, dá fruto ruim. É isso que ele fala. Então Jesus, ele diz o seguinte, para a gente tomar muito cuidado. E aí quando chega nesse trecho que nós lemos, na passagem de Jonas, capítulo 12, os escribas novamente fazem uma pergunta para Jesus e perguntam para ele: mas eu quero ver sinais. Que sinal você tem para nos dar? Qual o sinal que você tem para nos dar? E nós lemos essa passagem onde Jesus fala sobre isso, né? Que a geração é uma geração má, uma geração adúltera, e ainda pede um sinal para ele. Mas ele diz assim: não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal que foi dado através do profeta Jonas, que todos nós sabemos que é aquele trecho da Bíblia onde Jonas ele vai até Nínive, contrariado, inclusive bravo, porque naquela ocasião o povo daquela cidade estava totalmente errado, fazendo tudo que Deus abominava, e ele achava que não era certo haver a misericórdia de Deus naquele período para aquele povo. Mas ele é surpreendido, porque quando ele vai, mesmo bravo, sem vontade, e fala aquilo que Deus disse para ele dizer, o que acontece? Toda aquela cidade se arrepende. Todos, sem exceção, se arrependem. A Bíblia diz que eles eles rasgam as suas vestes, se vestem de pano de saco. Toda a cidade se ajunta, pede perdão a Deus, e Deus ouve a oração daquele povo. Então essa é a história que Jesus estava falando. Que sinal mais você quer? Eu estou te dando tudo. Eu sempre estive ao teu lado. Fiz todas as coisas. É isso que Jesus estava falando para aquele povo. Eu quero trazer isso no contexto de hoje. E aí depois, logo em seguida, no capítulo 12, é um trecho também bem interessante, porque Jesus diz o seguinte, ele entra em outro contexto. Ele está falando sobre esse assunto, né? Quando ele termina, ele diz: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mas aí ele entra e diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esse trecho da Bíblia, eu queria dar uma contextualizada nele a respeito disso aqui. Quando Jesus está falando que não haveria de receber nenhum sinal além do de Jonas, Jesus já está vivendo um contexto difícil naquele momento. Ele estava pregando a mensagem, ele já tinha levantado os seus discípulos,
ele já tinha falado aos seus discípulos que não seria fácil, ele estava alertando sobre muitas coisas, Jesus já estava fazendo milagre, como nós vimos ali, Jesus fala para João Batista, vai lá, fala para ele, as pessoas estão enxergando, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão se levantando. Então a todo tempo que Jesus esteve e está até hoje, ele sempre esteve fazendo isso. Jesus sempre está no nosso meio. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas da morte, pessoas estão sendo restauradas, famílias, lares, sempre vai existir. Mas o que é mais interessante, que quando Jesus entra nessa outra parte que nós acabamos de ler, que ele fala sobre Satanás ele tem envolvido as pessoas. Não estou dizendo que isso é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. Durante muito tempo, Satanás tem envolvido as pessoas. E o que mais é percebível, né, que você vê que muitas pessoas, até conhecendo a palavra, não conseguem ter uma vida melhor, não conseguem ser melhor, não conseguem conquistar algo melhor. E hoje, com toda essa situação, parece que a coisa virou de ponta cabeça, pior ainda. Então, quem está com Jesus ainda está preocupado, com certeza. Mas ainda tem fé, tem coragem. E quem realmente nunca esteve, só participou, fez isso, infelizmente está passando por um momento muito difícil. Mas Jesus está presente. Jesus não está longe. O que falta para muitos de nós é entender isso. Quem é Jesus na minha e na sua vida? O que é Deus para você? Qual é a sua realidade com Deus? O Deus verdadeiro. É isso que nós estamos falando nessa noite. Porque naquele período, e como não posso dizer hoje também, por que eu não posso dizer que nos dias de hoje também? Jesus estava presente. Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos, eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ser para vocês a direção. Ele vai conduzir vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai esclarecer as coisas para vocês. O Espírito Santo vai se mover através de vocês. Então, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre o povo de Deus. Deus está olhando também para o povo. Então, o período é um período assustador, sim, mas também é um período de reflexão. É um período onde nós temos que parar, pensar, olhar aonde Deus está na minha vida. Quais são os sinais de Deus na minha vida? Uma das coisas que eu trouxe como contexto também para essa mensagem está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, no versos 9. Aí que eu quero que você entenda o contexto entre a vida de Satanás e os espíritos que muitas vezes têm agido na vida de muitas pessoas e condenado as pessoas. Lá em Filipenses, Paulo já escreve algo totalmente... Como que eu posso colocar aqui para você? Algo que eu e você temos que avaliar na nossa vida. Porque Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, quando Jesus estava dando esse contexto, no meu ponto de vista, estou falando daquilo que Deus falou no meu coração, quando Jesus fala que não haveria sinais, dando todas as instruções antes, depois ele entra nesse contexto dizendo, olha, Satanás ele tem agido dessa maneira. Ele sai do homem, mas quando ele volta, ele age se ir andando, ele tenta cercar a vida da pessoa. Muitas vezes nós não percebemos, por quê? Nós não estamos atentando para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Neste momento, por exemplo, o que está passando pela vida de muitas pessoas? As pessoas estão pensando, puxa, eu preciso melhorar, eu preciso ajudar tal pessoa. Neste momento, muitos de nós, eu falava nessa tarde com um amigo, você quer estar com a sua família, você quer estar com o seu pai, você quer estar com a sua mãe, você quer estar com o seu irmão, mas nesse momento você não pode ir até ele. Você tem que ficar na sua casa. Então é um conflito muito grande, mas no momento que nós podíamos estar, aonde nós estávamos. Então é isso que Deus estava falando. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é nobre, é isso que tem que ocupar o coração de um cristão.
Se eu tenho isso na minha vida, significa que eu tenho o quê? Aquilo que Paulo fala lá em Gálatas também. O Espírito de Deus. Eu tenho o quê? Os dons do Espírito. Porque diz o quê? Uma pessoa que pensa em coisas nobres, uma pessoa que pensa no que é verdadeiro, uma pessoa que pensa no que é correto, com certeza é uma pessoa que tem os frutos do Espírito, tem a mansidão, tem o domínio próprio, muitas coisas que ali está relatando em Gálatas capítulo 6. Então é isso que Jesus, naquele momento, ele deixou claro, eu estou fazendo a minha parte. Assim Deus sempre colocou para a igreja. Colocou para mim, colocou para você, períodos na minha vida que não foram fáceis. Hoje eu consigo enxergar isso, buscando a Deus. Quero que você também enxergue isso, buscando a Deus. Assim é a nossa vida, assim nós temos que fazer a todo tempo. Mediante tudo isso que eu falei, eu queria agora concluir a mensagem. Hoje nós vamos fazer esse culto bem rápido. Nós estamos aqui, né, nesse contexto, e eu queria falar algumas verdades agora a respeito disso tudo. Para nós que estamos vivendo esse momento. Muitos de nós conhecemos o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz ficar em pastos verdejantes. Não é isso? Então nesse momento, você está na sua casa com a sua família? Você está aí com seus familiares? Ou está sozinho? Não sei. Mas eu quero que você, por um momento, fala junto comigo. Vamos repetir junto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem que estar no teu coração. Foi isso que Davi fez. Quando Davi faz essa declaração, ele escreve todo aquele capítulo, todo aquele salmo, que é um salmo não tão pequeno, mas o contexto do salmo é dizer, o Senhor é o meu pastor, é o Deus que é o meu Deus. Ele sim é que me guarda, Ele que me protege. Por isso que Davi dizia, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele tinha isso no coração, mesmo na dificuldade. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 7, diz o seguinte, que a nossa esperança e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O que Paulo estava escrevendo aqui? Se eu tenho esperança no Senhor, a minha aflição, ela pode ser difícil, mas Deus está comigo no momento da aflição. Deus está comigo no momento da dificuldade. Deus está comigo nas minhas provações. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, de 2 a 4, Tiago diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que Tiago está dizendo? Você está passando por uma provação? Todos nós estamos passando. Mas é um momento de, o meu Deus é forte. O meu Deus é poderoso. O Senhor é o meu pastor. Ele está comigo. Essa provação que eu estou passando vai me trazer mais força ainda. Eu vou sair mais forte dela. Eu vou conseguir vencer as coisas. Então, nós estamos num momento difícil? Sim. Mas temos o quê? Ter que esperança em Deus. Eu e você temos que ter esperança em Deus. Nós precisamos perseverar. Eu quero dizer para você, e eu creio nisso, tudo vai passar, irmãos. E essa fase na minha e na sua vida vai trazer para nós amadurecimento. Mas nós precisamos colocar as coisas nas mãos de Deus. É um momento de reflexão, como nós já falamos esses dias. É um momento da gente se acalmar. É um momento da gente rever muitas coisas. É um momento da gente ficar quieto. É um momento da gente respeitar as autoridades. É muito importante respeitar as autoridades. Nós estamos vendo cada dia mais notícias. Eu creio que na minha casa isso não vai chegar, mas Deus quer a precaução. Deus quer que você tenha precaução naquilo que você está fazendo. Em Lamentações, Jeremias escreve assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
hoje, amanhã, depois, agora, eu e você precisamos o quê? Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que traz esperança para você hoje? Se nós formos pensar hoje, nós estamos totalmente sem esperança. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe como vai ficar o nosso trabalho. A gente não sabe como vai ficar as nossas finanças. A gente não sabe como vai ficar a nossa família. Nós não temos. Por isso que Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dá esperança na vida de uma pessoa? É Deus que dá esperança. Somente Deus pode te dar a esperança que você precisa. Somente Deus pode te dar paz no seu coração. Somente Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. O Deus da paz estará com você. Está lá em Filipenses. Se você começar a pensar nas coisas nobres, nas coisas corretas, nas coisas puras, nas coisas amáveis, nas coisas de boa fama, e aí você pensa, tudo isso é excelente para mim. Porque quando nós pensamos nessas coisas, isso se torna digno de fazer, digno de louvor, a Bíblia fala. Então é Deus que traz esperança. E eu queria dar essa palavra para você nessa noite. Vai passar. As coisas vão passar. Se afirma com o Senhor. Firma a sua fé com Deus nesse momento. A sua família está com você aí. É um momento de reflexão, sim. É um momento de unir. É um momento de vocês conversarem. É um momento de vocês terem momentos de oração juntos. Eu sei que hoje você tem a mídia social, tem o WhatsApp, tem um monte de coisa. Mas pelo menos tenha momentos com Deus. Tira momentos para Deus. Se liberta um pouco das dificuldades, dos problemas, das confusões que estão vindo. Se você for ver em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, Paulo escreve o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Irmãos, a nossa esperança tem que ser em Deus. Neste momento, em todas as circunstâncias. Agora, por exemplo, nós temos com certeza milhares de pessoas assistindo um culto. Milhares de pessoas ouvindo alguém falar do Evangelho. Não só no Brasil, como no mundo. Se o povo de Deus realmente se unir, se o povo de Deus olhar para Jesus, se o povo de Deus olhar, como diz lá a Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse é um dos versículos que o pessoal tem mais ouvido hoje em dia, se humilhar e orar, esse realmente é isso que Deus está falando. Mas a nossa esperança tem que ser em Deus. É o que realmente vai sustentar a mim e a você. Se a sua esperança está baseada nos homens, infelizmente, não tem como eu te dar alguma garantia. Mas se a sua esperança está em Deus, Deus vai sustentar você nesses momentos de dificuldade. Você tem que realmente conhecer a Deus. Provas virão, com certeza, sempre foi assim. Na nossa vida sempre foi assim. Nós sempre ouvimos falar de prova. Na realidade, nos últimos tempos, nós ouvimos muito. Né? Quantos pastores estavam pregando, olha, cuidado, Jesus está voltando, e assim por diante. Mas, infelizmente, a gente não via nenhum sinal. Mas agora, com esse sinal, algo que a gente nem sabe como é, assustador, aonde está a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar em Deus. Por isso que Jeremias declara dessa maneira: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E coloque isso na sua vida. Eu vou passar por essas lutas, você vai passar, todos juntos em oração, buscando a Deus realmente, fazendo a nossa parte também como cidadãos. Muitas pessoas vão precisar da nossa ajuda, irmãos. Fixe os seus olhos em Deus, que é espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo. O que estava dizendo lá em Coríntios? Fixamos os olhos naquilo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Deus você não vê. Você tem que pensar no espiritual. Olhar para Deus, olhar para o espiritual, olhar para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Busque o Senhor em todo o tempo. Fixe os seus olhos em Deus, que é espiritual, não nas coisas que você está vendo. Todos fomos pegos de surpresa. Jamais poderíamos esperar que um dia isso iria acontecer. Mas
Seja forte, tudo vai passar, e sendo forte vamos poder ajudar muitos que vão precisar de nós. Muitas pessoas vão precisar da gente. Eu e você, cristão, homens e mulheres de Deus, muitas pessoas vão precisar de nós. Como eu falei no culto que nós tivemos aí esses dias, eu falei o seguinte: quem nós seremos? Nós seremos Jesus que anda sobre as águas, estendendo as mãos para as pessoas saírem do barco e nós ajudarmos elas, sustentarmos elas com as nossas mãos, com fé, com perseverança. Então, para isso, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, eu e você temos que começar a olhar diferente. Olhar para aquilo que realmente é verdadeiro. Olhe para o que é verdadeiro. Deus não mudou. Tenha certeza disso. Deus não mudou. Você tem que estar vivendo no espiritual. Olhe para o que é verdadeiro na sua vida. A única coisa que é verdadeira hoje para nós é a presença de Deus. Isso eu creio fielmente. Que Deus está presente no meu coração. Que Jesus Cristo está sobre a minha vida. E eu creio que você também pensa dessa maneira. Então é necessário que a gente mude o nosso pensamento. Nós temos que entender, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo, pode ter certeza. Mas eu e você devemos nos aproximar de Deus. Se aproxime de Deus. Ore a Deus. Se realmente você crê, Ele vai responder às suas orações. Talvez você esteja pedindo algo que está tão distante e você não está percebendo que Deus já está trabalhando na sua vida. Então, neste momento, ore a Deus, coloque a sua vida na presença do Senhor. Ele vai responder às suas orações. A Bíblia diz que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Isso você tem que ter em mente. Então, creia em Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 12, diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, que Ele é poderoso para fazer na minha vida. E isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Ele diz assim: creia em Deus. Ele é poderoso para fazer. Você sabe em quem você tem crido? Essa é uma mudança de mentalidade. Por isso que Jesus usou todo aquele contexto. Ele estava vendo que as pessoas não estavam entendendo. Estava tudo difícil na vida das pessoas. Possivelmente, quando Jesus via alguém endemoniado, não era só a pessoa que estava endemoniada, muitas vezes a família, a casa. Por isso que ele usa esse contexto. Por isso que ele falava sobre isso. Fala, olha, quando o Espírito entra, ele pode até sair em algum momento, mas quando ele volta forte. Então nós temos que estar ligados a Deus, nós temos que crer em Deus. Então, se você crer em Deus, não importa o que vai acontecer, Deus vai estar com você. Não importa a situação, Ele vai passar junto com você essa prova. Eu creio em nome de Jesus. Então permaneça firme em Deus. Em meio a tudo isso, tenha certeza de uma coisa. Eu estou pensando assim: eu vou sair mais forte. Com certeza, irmãos. De tudo isso que está acontecendo, eu vou sair mais forte. Com certeza eu vou melhorar muito na minha vida. Amigos vão dar muito mais valor para nós. Pode ter certeza. Você que é meu amigo, eu quero te dar mais valor. A igreja vai ter mais amor. Nós teremos mais compaixão. Porque é isso que Deus tem ensinado a todo tempo. Mas nós não temos percebido. Mas agora, nesse momento, nós estamos sentindo. Então essa prova, essa situação é crer em Deus, é colocar em Deus a nossa vida, porque Ele vai fazer, porque Ele está nos guardando. E eu quero colocar também aqui Isaías, capítulo 43, versos 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou ó Jacó, aquele que o formou ó Israel: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Coloca isso dentro da sua vida. Se Deus está com você, você não vai submergir. Lembra aquele louvor maravilhoso? Se o mar... Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, neste momento eu quero falar com você sobre esse assunto. Coloque dentro de você: Deus está contigo, Deus está na tua casa, Deus está na sua família, Deus está com seus amigos, Deus está na sua cidade, no seu país, em todo lugar. Coloca isso no teu coração. É o momento de nós buscarmos a Deus, de nós louvarmos ao Senhor, sim, mas com fé, com verdade.
não desviando nosso pensamento para coisas erradas. Porque é o seguinte, irmãos, eu quero encerrar agora a mensagem com com essa frase que é a mais importante. Eu quero que você entenda qual é o mais importante para um cristão. Deus quer usar cada um de nós como testemunhas do seu amor e da sua palavra. Quando eu e você sairmos dessa situação, para que eu possa sair, para que você possa sair, fique certo que Deus quer usar eu e você para buscar as pessoas que estão perdidas. Muitas pessoas hoje, neste momento, estão sofrendo, sem uma palavra, sem amor, sem carinho, sem ninguém. Totalmente perdidas. E eu e você, que somos cristãos, somos